Olá a todos e todas que acompanham a programação da TV Unesp. Estamos aqui mais uma vez no plantão Unesp Covid-19 para debater os resultados e o mapeamento realizado pelo Radar Covid. Aqui com a gente o professor Carlos Magno Fortaleza, docente da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu e membro do Centro de Contingenciamento da Doença no Estado de São Paulo. E o professor Raul Guimarães, da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Unesp em Presidente Prudente, que trabalha na área da Geografia da Saúde. Professor Raul, professor Carlos, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Plantão Unesp. Obrigado, Maíra, pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para a gente fazer uma análise aí da situação no estado de São Paulo. Obrigado, Maíra, pelo convite. É um prazer falar para a comunidade unespiana, para todas as demais pessoas interessadas, e é um prazer enorme estar com você e o Raul, né? É muito bom encontrar pessoas que entendem a ciência como algo a serviço da vida. Professores, dentro da avaliação que o Radar Covid tem feito desde abril, né, quando nós fizemos a primeira entrevista para apresentar quais seriam os critérios dessa análise, duas questões chamam bastante a atenção. A disseminação hierárquica da doença, que começou na capital paulista e que tem se disseminado pelo interior, uma vez que os dados do governo do estado apontam que quase 35% dos casos já estão concentrados no interior do estado de São Paulo, e também as rotas de dispersão que levam da capital paulista para o interior. Então, professor Raul, com base nessa metodologia de análise, né, como que tem se avançado essa avaliação e essa expansão, essa interiorização, melhor dizendo, da Covid-19 de maio para junho? De fato, Maíra, nós começamos a trabalhar um pouco antes, né, de abril, isso era março. Nós tínhamos ainda pouquíssimos casos confirmados, todos concentrados na cidade de São Paulo, na área metropolitana. E naquele momento, não sei se o Carlos se lembra, a gente trabalhou com um modelo usando dados de um surto que nós tivemos em 2008, no estado de São Paulo, do H1N1. E inclusive, com referência na bibliografia internacional, esse tipo de transmissão viral, há referências e outros estudos, que é um tipo de difusão que se comporta hierarquicamente. O que a gente verificou naquele surto de 2008 com H1N1, esse comportamento hierárquico, e assim a gente foi desenhando um modelo e que a gente identificou aquelas 13 capitais regionais, as principais rotas de dispersão. A partir daí, a gente começou a acompanhar os casos confirmados, né, no estado de São Paulo, dia após dia, atualizando os mapas, e, infelizmente, o que a gente verificou? Que aquele modelo hipotético, ele foi se confirmando, né? Semana a semana, foi se confirmando o que a gente já tinha desenhado. Então, a difusão ocorreu de modo hierárquico, considerando duas variáveis importantes. Você tem o tamanho da cidade, mas não é só o tamanho, mas também o papel que essa cidade exerce na hierarquia urbana, né, do território paulista. E a distância do principal epicentro, né, da Covid no Brasil, que é a área metropolitana de São Paulo. Então, na medida que foi alcançando o interior, né, nós tivemos algumas cidades, né, que têm um papel regional, né, se transformando num polo radiador da Covid para outras cidades. Aí, quando chegou agora no final de maio, começo de junho, digamos que esse processo se completou no território paulista, e ele começa agora a atingir as cidadezinhas menores, mais distantes da capital, e que, conforme a própria tipologia do IBGE, são considerados municípios rurais, né? Então, ali residem pessoas que saem pouco de casa, que vão pouco para outras cidades. Portanto, é uma dinâmica muito local, uma dinâmica econômica, né? São cidades onde se concentram idosos, aposentados. A principal renda do município, inclusive, é a aposentadoria. Então, com poucas atividades comerciais, mas a Covid está chegando também nessas cidades. Aqui na região de Presidente Prudente, por exemplo, restam apenas, de 50 municípios, apenas 2, né, que é Santa Mercedes e Narandiba, que atende exatamente esse perfil que eu estou falando.
Professor, isso que você pontua tem relação direta com essa expansão aos municípios, porque o estado de São Paulo, dos 645 municípios, 622 ou um pouco mais, né, o professor Carlos vai poder falar um pouco sobre isso, já tem casos Covid-19 confirmados e uma relação muito direta com essas maiores cidades onde há esse fluxo de pessoas, não é isso, professor? Isso, desses 22 e poucos municípios que restam, todos eles têm menos de 15 mil habitantes, né? E a maioria deles, inclusive, menos de 5 mil habitantes. Então, são cidades muito pequenininhas e que, dependentes desse centro regional, mas com pouca interação com esses centros regionais. Então, porque quem se desloca para os grandes centros são os mais jovens, são as pessoas que trabalham, né? Então, esses centros regionais que nós estamos falando, tem, inclusive, vários deles têm unidades da Unesp, né? E outros centros universitários. Então, são cidades onde as pessoas se deslocam para estudar, para trabalhar, né? E as pessoas que residem nessas cidades pequenininhas, como eu disse, formada principalmente por aposentados, pessoas mais velhas, né? Não tem muito o que fazer nessas cidades. Então, elas, de alguma forma, elas foram preservadas, né, desse processo, mas ainda assim, praticamente, o território paulista inteiro está tomado, né, por casos de Covid, inclusive nessas pequenas cidadezinhas. Eu, né, complementaria o Raul dizendo que o que nós vimos, né, no estudo que fizemos com dados até maio, é que a introdução ela tem exatamente esses dois eixos, né, dois fatores associados. Um é a relevância regional, quanto mais relevante regionalmente, mais o município ele tem uma introdução rápida, e o outro é a distância de São Paulo. Só que a gente não pode lidar só com a introdução. Ao momento em que a doença se introduz, é o momento em que ela começa a crescer exponencialmente, que é a explosão de casos. Então, o que é que nós estamos vendo? Que houve uma primeira fase da doença, que foi na Grande São Paulo. Essa fase atingiu um platô, agora começa a reduzir. Nós estamos vendo na Grande São Paulo fechamento de hospitais de campanha, leitos de UTI vagos, até oferecidos para outros municípios. Então, essa é uma situação na Grande São Paulo, já mais ou menos de um platô, ou talvez uma tendência à redução de casos. O que nós vemos depois, né, o que aconteceu agora no mês de junho, foi uma intensificação em municípios que, ao mesmo tempo, eram próximos de São Paulo e eram polos regionais. E aí nós temos São José dos Campos, Campinas, Sorocaba e até mesmo Ribeirão Preto, que, embora não tão próximo, tem uma via, né, um eixo rodoviário de muita interação com São Paulo. Depois disso, né, nós estamos vendo agora uma terceira fase, que são os municípios afetados. São aqueles municípios que não são polos regionais, mas são altamente conectados com polos, municípios como Botucatu, municípios como Marília, e municípios que são polos regionais, mas estão muito distantes de São Paulo, como Presidente Prudente. Nesses municípios, nós temos visto um aumento muito importante nesta semana que nós estamos vivendo, a primeira semana do mês de julho, e há, infelizmente, uma perspectiva de que esse aumento explosivo ocorra agora em julho. Então, cada local, dependendo da sua distância de São Paulo, ou dependendo da sua densidade demográfica, da sua relevância regional, esse local vive um momento diferente da pandemia. Então, outro dia me perguntavam numa rede de TV, mas o governador Dória disse que está em platô. Ele disse a verdade, está em platô. Se você olhar a Grande São Paulo, se você olhar o interior, nós temos áreas que estão em franco crescimento e isso, acredito eu, continuará em algumas ondas sucessivas nos próximos 2, 3 meses. Professores, a partir desse mapeamento de vocês, né, que não tem relação com o plano de retomada e até mesmo com a divisão que o governo do estado estabelece para a retomada das atividades econômicas, mas a gente observa também por viés desse plano, ao analisar o número de internação, o número de óbitos e a ocupação dos leitos de UTI Covid, de que houve uma regressão, vamos assim dizer, do nível da avaliação onde muitos desses municípios citados pelo professor Carlos se encontram, né? Então, isso ocorreu com Marília, ocorreu com Ribeirão Preto, né? Tem ocorrido com Bauru, onde fica a TV Unesp, com o próprio Presidente Prudente, onde está o professor Raul. Então, a partir desse mapeamento, né, que perspectiva que a gente tem ao olhar para a questão
primeiro, do ponto de vista epidemiológico, né, o controle da doença, o número de internações, e, ao mesmo tempo, fazer uma vigilância, né, de saúde pública, para que essa expansão ela se dê de modo um exponencial, mas não um exponencial muito acentuado, um pico de casos, como a gente vivenciou na capital paulista nos meses de abril, começo de maio, e que, de certo modo, cria uma falsa ilusão, vamos assim dizer, às pessoas de que a Covid ela está controlada e que tudo tem que voltar à normalidade como era em janeiro, fevereiro deste ano, por exemplo. Olha, essa questão que a Maíra leva a gente a pensar, inclusive, na forma como é feita a divisão regional, né? Eu sou crítico a esse recorte que é muito extenso. Quer dizer, esse recorte das DRS, vamos pensar, é um recorte mais administrativo, né, e do planejamento da oferta dos serviços, né? Eu penso que a gente tem que aprender com a pandemia, inclusive, como enfrentar, como disse o professor Carlos, a gente vai ter para os próximos 2, 3 meses, e o que pode ocorrer nos próximos anos em relação a isso. Então, eu penso que uma regionalização, seria preciso pensar uma regionalização para o enfrentamento da própria pandemia, né? Quando a gente pega a região de Botucatu, por exemplo, Botucatu, Bauru, né, são situações muito diferentes. Então, nós estamos colocando dentro de um mesmo recorte, né, municípios com muitas diferenças. E aí você tenta enfrentar, né, e dar a resposta a essa questão da flexibilização conforme o comportamento. Aqui em Presidente Prudente são 50 municípios, a DRS, né, envolve 50 municípios, mas que tem Presidente Prudente como a cidade maior, e as outras são menos da metade, né, no número de habitantes de Presidente Prudente. Mas vamos pegar, por exemplo, a DRS de Barretos, né? Você tem Barretos e tem uma polarização de Barretos com Bebedouro, por exemplo, que é uma cidade quase do mesmo porte de Barretos, né? E uma parte dessa região tem uma influência de Rio Preto, uma outra parte está sob a influência de Ribeirão Preto. Então, você veja que interessante, ali é uma região que me parece que o recorte que foi feito, mas não foi pensado para a pandemia, para a Covid, né? Foi pensado para a administração do serviço de saúde. Então, eu penso que esse instrumento ele tem que ser analisado criticamente, acho que é o papel da universidade, né? Eu e o Carlos, a gente tem essa concepção de que nós estamos, é uma ciência a serviço da emergência em saúde pública, mas ele tem que ajudar o gestor a melhorar o seu processo de tomada de decisão. Eu acho que a gente tem que olhar com bastante crítica o próprio recorte regional que existe na Secretaria de Estado da Saúde. Complementando o Raul e dando uma boa notícia, né, nós mais uma vez influenciamos isso. Temos uma discussão em andamento de re-regionalização, né, levando em conta algumas situações muito diferentes, como São José dos Campos, Taubaté, Jales e São José do Rio Preto, Botucatu e Bauru, e que é muito importante no Plano São Paulo, que eu quero dizer, o Plano São Paulo tem vários méritos, né, é muito importante que as pessoas se sintam caracterizadas pela cor que é atribuída à sua região. Então, é muito chato ficar as pessoas de Botucatu dizendo, olha, nós devemos ser amarelo, mas estamos vermelho por causa de Bauru, certo? Então, e fazendo os cálculos da ponta daí, provando que é isso mesmo, né? Então, é muito importante essa regionalização. A boa notícia é que ela está em andamento, certo? E exatamente nos moldes que o professor Raul tem falado, é claro que há um balanço, há uma necessidade de que as regionais tenham um viés administrativo, um viés de rede assistencial de saúde, não é? Nós não podemos fazer simplesmente com base nos números da Covid. Mas há um meio termo que vai ser chegado, isso está sendo tecnicamente estudado e discutido, uma discussão extremamente bacana, certo? De forma que essa fala do professor Raul, e principalmente o artigo que a gente publicou sobre a interiorização, eles foram influentes na Secretaria, né, de Desenvolvimento Regional, que faz essa interface entre as regiões do Estado com o governador,
E existe já um grupo estudando uma regionalização e tendo como ponto de partida o nosso estudo. Então, nós somos independentes, sim, a pesquisa tem que ser independente, nós não fazemos pesquisa dependente da gestão estadual, mas nós estamos à disposição da gestão estadual para contribuir com a nossa pesquisa para a melhoria dos planos e uma melhor resposta à Covid, uma melhor segurança à população. Professor Carlos, você chama a atenção para essa questão da resposta, né? Como que, a partir da análise desse campo epidemiológico, que é a sua área de atuação, a geografia da saúde, o campo de atuação da ciência desenvolvida, né, pelo professor Raul, e a aplicabilidade que a gente tem observado de outros estudos, né, que vem do saber universitário e repercute na sociedade. Então, ao analisar essa resposta, né, que mensagem, que recado, mais uma vez, a gente tem que reforçar junto à população, sendo que a gente encontra ainda discursos de expectativa de que estamos melhores, ao mesmo tempo em que há discursos em que, não, ainda não estamos naquele que seria o pico da doença, e também aqueles que estão céticos diante de qualquer resultado, dizendo que nada disso é verdade. Né? Então, a partir desse saber científico, do que vocês têm mapeado, como que a gente pode, mais uma vez, né, ter essa influência, não só no poder público, mas também junto à sociedade? Então, Maíra, nós temos uma situação que eu poderia dividir os setores que precisam ser convencidos em várias categorias. Existe um indivíduo que acha que a Covid não existe, ou é uma gripinha, que nós estamos enterrando caixões vazios, que estamos considerando a morte por acidente do borracheiro como morte por Covid, estamos criando uma situação inexistente para lucrar politicamente. Essas pessoas têm um negacionismo que, assim, a gente pode dizer delicadamente, que ele está numa esfera mais psiquiátrica da questão do que numa esfera científica. Né? Vamos para outros grupos. Há os grupos do interior que não perceberam o risco ainda. E aí é uma questão importante, porque quando a gente usa dados agregados do Brasil, olha muito para a Grande São Paulo, a gente fica achando que, olha, vamos fechar porque a Grande São Paulo fechou. Isso foi uma coisa que a gente discutiu muito. A gente poderia ter entrado no isolamento um pouco mais tarde. Porém, os próprios gestores municipais correram para fechar as cidades. E aí depois, quando começou a haver uma exaustão, tanto comercial, quanto social, quanto propriamente psicológica, né, foi justamente naquele momento que nós estávamos precisando começar a fechar esses municípios. Então, o que nós temos que dizer é que o Plano São Paulo ele tem grandes méritos. Se, por um lado, o indicador do Plano São Paulo, ele não diferencia, por exemplo, numa situação em amarelo, está amarelo porque nós ainda estamos bem ou está amarelo porque nós já estamos bem, o pior já passou? Ele não diferencia isso, mas por ser uma avaliação sequencial, ele permite que o amarelo de hoje, amanhã seja reclassificado como laranja ou vermelho, exigindo que volte a se ter rigor. Essa reversibilidade é a maior de todas as qualidades do Plano São Paulo. Agora, a questão da regionalização, foi feita uma decisão inicial por respeitar direções regionais de saúde, que de fato não são as unidades epidemiológicas mais restritas e são muito extensas. Não é por isso mesmo que tudo isso está sendo repensado, não posso dizer se vai ficar assim ou assado, mas que há uma discussão muito grande em relação à regionalização, para que ela, de fato, corresponda ao que nós precisamos na resposta à Covid. E aí eu acredito que a população, vendo a situação como está na sua cidade, ela se sensibilize um pouco mais para as medidas necessárias. Eu estou esperando que a minha cidade, Botucatu, onde houve uma piora muito clara, né, da situação neste momento, que a minha cidade, ela se alerte para uma necessidade de que as pessoas fiquem em casa. Abrir o comércio não significa que é para as pessoas passearem, é para você sair de casa, comprar o que precisa e voltar, certo? E o que aconteceu? Onde se abriu o shopping, há estudos mostrando isso, as pessoas foram para o shopping passear, não para comprar o que precisavam. Então, o comércio nem sentiu essa melhora toda, certo? Porque o que estava ali pesando não era a necessidade de consumo, era o instinto gregário da população. Então, a gente precisa convencer as pessoas de que
Onde abre o comércio, abre para que você vá, faça a aquisição que você precisa no comércio e volte para a sua casa. Quer dizer, você não está liberado para se movimentar de qualquer maneira e sem máscara, né? A máscara é algo que foi controverso no início, mas hoje a gente sabe que ajuda, mas a máscara sozinho não ajuda, principalmente porque a máscara de pano não tem não tem a filtragem ideal. Então ela precisa ser a máscara mais a redução da exposição social. Isso nós precisamos dizer para as pessoas do interior. Nós precisamos manter o isolamento, o distanciamento social, como está sendo sugerido na Europa, como está sendo sugerido em todos os países, mesmo após o início de uma fase descendente, né, de uma fase de controle da pandemia. Eu queria dizer assim, até uma mensagem de otimismo, porque eu acho que essa possibilidade de reversibilidade, né, que o Carlos apontou da proposta, ela teve um efeito importante. Eu vejo aqui na nossa região que, por exemplo, o Prudente caiu para a faixa vermelha e por mais 15 dias continuou na faixa vermelha. Então, a gente observa uma discussão da própria população reconhecendo que ela não contribuiu, né? O isolamento social baixíssimo, quer dizer, quando se partiu para a fase amarela, parecia véspera de Natal aqui no calçadão, por exemplo, Prudente, um congestionamento, era uma loucura, né, a vontade do consumo, filas, né, para fazer compras e tudo mais, e isso teve um efeito, né, avassalador para o próprio comércio. Então, as pessoas reconhecem que não fizeram a sua parte, essa questão do isolamento social, e como desenha o Carlos, né, a gente vai viver isso pelas próximas semanas, se não meses, né? Então, essa ideia de que é simples o retorno, não é. Eu acho que isso as pessoas estão compreendendo. Mas eu quero assim, dizer para o pessoal que mora nas cidades pequenas que é admirável. Estava vendo a reportagem do Narandiba, que não tem nenhum caso, Narandiba não tem nenhum caso, e o isolamento social, o cumprimento das normas lá são mais rigorosas do que, por exemplo, Prudente. Há uma participação bastante interessante da atenção básica, né? Porque uma cidade pequenininha como essa, o que eles têm de serviço de saúde é a estratégia de saúde da família, atenção básica, né? Então, as agentes de saúde da estratégia de saúde da família fazem um trabalho muito próximo das famílias, das casas, monitorando, orientando. Então, você tem um trabalho preventivo muito interessante. Então, você veja, uma cidade que não teve nenhum caso confirmado até agora, né, está fazendo a sua parte, porque numa pandemia, um caso confirmado no município, né, pode impactar o município vizinho, é o que a gente tem insistido, né? É uma situação muito diferente, as pessoas procuram comparar os casos de Covid com óbitos de câncer, de cardiovasculares, né? Eu até conversando com o Carlos, que é o infectologista da área da saúde pública, quer dizer, são problemas de natureza diferente, as pessoas não conseguem entender o que significa uma doença de transmissão viral, né? No caso da Covid, é toda uma situação sistêmica. Então, o caso de Covid, por exemplo, Prudente, terá impacto e tem relação com o seu município vizinho. Então, essa responsabilidade que é uma responsabilidade regional, né? Então, são coisas positivas que vêm surgindo desse processo, dessa crise toda, né? E a valorização, a revalorização, eu diria, da saúde pública, do SUS, da universidade, do papel dos pesquisadores, a importância da pesquisa, da ciência, que andava meio desvalorizada, né? Toda uma campanha de difamatória, né? De desqualificação do trabalho, seja do SUS, dos serviços públicos em geral e da universidade, né? Então, nós estamos aqui, nós estamos atuando diariamente para ajudar o gestor a poder tomar a melhor decisão e junto com a população, para esclarecê-la da melhor forma possível. Eu acho que essa aproximação da universidade com a comunidade, enfim, são várias coisas que a gente pode terminar dizendo assim de uma mensagem otimista, né? O que a gente tira de ensinamentos
dessa crise, né, sanitária, dessa pandemia, né, que tomou o mundo inteiro. Acho que tem várias coisas que vão ficar marcadas desse processo. Eu, complementando o Raul, né, eu quero ressaltar 2 pontos. O primeiro é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele é muito, muito maltratado, né, na imprensa, sempre foi, mas se nós não tivéssemos um princípio constitucional revolucionário que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, é um princípio que remonta lá ao Estado do Bem-Estar Social, Welfare State, como entendido pelo William Beveridge, que foi um primeiro-ministro inglês. Não tem nada de comunista, né? Isso é o Estado do Bem-Estar Social, né? É uma ideia de que o Estado deve promover o que é básico em saúde, educação e seguridade social. Essa é uma ideia que está em baixa, né? Se promove muito o chamado Estado mínimo, o Estado que cobra pouco imposto, mas também não promove nada. Então, se nós não tivéssemos uma estrutura constitucional baseada no Estado do Bem-Estar Social, nós não teríamos tido resposta heróica a essa pandemia. Os estados como São Paulo e outros estados do país que sozinhos e sem ajuda do governo federal, na verdade, com o governo federal jogando contra, enfrentaram bravamente essa pandemia e conseguiram salvar muitas vidas. Estados terrivelmente afetados como Amazonas, como o Pará, como o Ceará, foram estados que enfrentaram com o SUS, né, e com o aparato público, né, e a ciência, essa pandemia. Outra coisa que eu quero dizer é que a universidade ela vem mostrar o seu valor quando a gente vê uma ciência em benefício da vida, em benefício do bem-estar social, em benefício do ser humano, certo? Isso, num momento em que nós vivemos de tantos pseudos doutorados, mestrados plagiados, pseudos pós-doutorados, né, de tantos currículos fabricados para passar falsas ideias de competências técnicas que não existem, as verdadeiras competências técnicas emergem para apoiar o país numa das piores crises da sua história. Né? Então, eu tenho muito orgulho, né, de estar na universidade pública e gratuita, tenho muito orgulho de estar na Unesp, tenho muito orgulho de como, dupla personalidade de professor e médico, né, eu estar inserido no Sistema Único de Saúde, que é um sistema que o povo brasileiro deu de presente a si próprio e precisa reconhecer a extensão desse presente. Né? Por essa razão mesmo, eu acho que nas grandes dificuldades nós encontramos, né, pessoas admiráveis. Né? Eu não vou repetir, porque eu já repeti milhões de vezes a frase, né, o parágrafo final da Peste do Camus, mas é isso. Né? Nós encontramos muito o que se admirar quando nós estamos numa catástrofe. Professor Carlos, professor Raul, gostaria de agradecer, então, mais uma vez a participação de vocês, esclarecendo algumas questões que estão latentes e que precisam, né, ser muito claras, ainda mais claras a essa população, ao poder público e ao papel da universidade e da ciência nesse momento pandêmico e que nos exige, né, tranquilidade e equilíbrio para lidar com essas circunstâncias que nos impactam, né, na vida pessoal, na vida profissional e na vida coletiva. Mais uma vez, então, muito obrigada e a gente se encontra no próximo Plantão Unesp Covid-19. Até a próxima.